O poder que sai da boca e penetra o coração. Antes de orarmos, quero te convidar a refletir sobre algo essencial: a força das palavras. Em um mundo onde se fala tanto, poucas coisas são tão poderosas quanto aquilo que se diz. Uma única palavra pode erguer alguém do chão ou empurrá-lo ainda mais fundo em sua dor. Quem nunca foi marcado por algo que ouviu? Às vezes, uma frase dita na infância, por um pai ou por um professor, pode ecoar por décadas dentro de nós. Palavras carregam vida, mas também podem trazer morte. A língua, embora pequena, é como um leme, direciona tudo à sua volta. Tiago 3:5 nos lembra: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Palavras sem controle podem destruir lares, amizades e até mesmo a fé, mas palavras guiadas por Deus edificam, restauram e curam. Um eu te perdoo pode libertar, um Deus te ama pode trazer esperança e um não desista pode salvar uma vida. Se a palavra humana tem tanto poder, imagine o que a palavra de Deus pode fazer. Ela não apenas toca, ela transforma. A Bíblia não é um livro comum. Ela é viva, ativa, cortante como espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Ela penetra nas áreas que nem nós mesmos conseguimos alcançar. Que hoje você abra seu coração para que não apenas ouça, mas viva o que Deus tem a dizer. Deixe nos comentários Deus fala comigo, se você deseja que a palavra de hoje transforme seu interior. Quando a palavra de Deus é sussurrada no caos, em tempos de desordem, quando o barulho do mundo tenta abafar a nossa esperança, precisamos nos lembrar de onde vem a verdadeira direção. A palavra de Deus não é um eco distante de uma era passada, mas uma voz viva que fala diretamente ao nosso presente. Ela não apenas informa, ela transforma. Quando tudo à nossa volta parece ruir, relacionamentos, saúde, estabilidade, a Bíblia não muda. Ela continua sendo uma rocha firme no meio das tempestades. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas forças? Procuramos conselhos humanos, soluções rápidas, respostas nas redes sociais e esquecemos de recorrer ao único que tem a verdade eterna. Em Romanos 15:13 está escrito: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse versículo é um convite, não apenas para acreditar, mas para confiar a ponto de transbordar. Se você está enfrentando um momento onde as perguntas superam as respostas, saiba disso. Deus ainda fala. E quando ele fala, o caos se aquieta. Sua palavra coloca tudo no lugar. Ela dá ordem à alma, descanso ao coração e visão para quem está perdido. Quando você declara as promessas de Deus em voz alta, você não está apenas repetindo versos, você está afirmando que o céu tem mais autoridade sobre sua vida do que o medo, a dúvida ou a dor. Por isso, declare agora: Senhor, eu confio na tua palavra. E se isso tocou seu coração, escreva nos comentários: minha esperança está em ti, Senhor. Palavras que curam mais do que 1000 gestos. Existe algo sagrado no poder de uma palavra bem colocada. Eu te entendo no meio do sofrimento. Deus ainda está com você no meio da confusão. Às vezes, não precisamos de grandes sermões ou soluções brilhantes. Precisamos apenas de uma palavra viva, carregada de verdade e amor. E quem melhor para falar conosco do que o próprio Deus? Isaías 26:3 nos lembra: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Em um mundo que muda a cada segundo, onde os sentimentos oscilam e as notícias só geram ansiedade, essa promessa é um abrigo. A paz perfeita de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da firmeza interna que vem da confiança em sua palavra.
Quando confiamos em Deus e ancoramos nossa mente em suas promessas, encontramos descanso até mesmo no meio do caos. A palavra dele não apenas consola, ela restaura. Quando o medo tenta dominar, a palavra responde com coragem. Quando a vergonha grita, a palavra sussurra: você é perdoado. Quando a solidão se aproxima, a palavra afirma: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hoje, talvez, você esteja precisando de uma única palavra de direção. Uma resposta clara no meio da confusão. Uma confirmação no meio da indecisão. Então, abra sua Bíblia com o coração pronto, porque o Deus que falou ontem continua falando hoje, e Ele vai falar com você. Se essa verdade te alcançou, comente abaixo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A palavra que te restaura. Quando tudo parece perdido. Há momentos em que nossa alma se sente como terra seca, sem vida, sem esperança, sem direção. É nesses momentos que precisamos nos lembrar do que está escrito em Salmo 103, 2, 5. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Essas palavras não são poesia vazia, mas declarações eternas daquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Ele perdoa, Ele cura, Ele resgata, Ele restaura. Não importa o quão fundo você caiu, não importa há quanto tempo está tentando se levantar, Deus continua sendo o mesmo. Ele levanta do pó o necessitado e o coloca de pé com dignidade e força. Talvez você tenha se sentido aprisionado por erros passados, por doenças no corpo ou na alma, por sentimentos de desvalia que insistem em voltar. Mas hoje, a palavra de Deus te encontra exatamente onde você está, não para te condenar, mas para te lembrar. Você é amado, perdoado e ainda há um plano em andamento. A renovação que ele promete não é superficial, mas profunda, começando na alma e se estendendo para todo o ser. Que essa verdade te envolva como uma brisa suave após uma longa tempestade. Que a bondade de Deus te coroe novamente com esperança e que a tua juventude espiritual se renove como a águia, que sobe acima da tormenta, não por suas forças, mas pela direção do vento. Se essa palavra renovou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu recebo a renovação do Senhor. Quando a palavra de Deus se torna a tua voz em meio à tempestade, você já percebeu como a mente humana é um campo de batalha silencioso? Pensamentos vão e vêm como ventos impetuosos. Alguns trazem paz, mas outros espalham medo, dúvida e confusão. É por isso que a Bíblia nos encoraja, em Romanos 12, 2, a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E como essa renovação acontece? Pela palavra de Deus. Quando você declara as Escrituras, você está escolhendo qual voz vai dominar seu interior. Você está dizendo ao medo: você não tem autoridade aqui. Você está dizendo à tristeza: minha alegria vem do Senhor. Você está dizendo ao caos: a minha paz é sustentada por aquele que acalma tempestades. Em Salmo 119, 147 está escrito: antes do amanhecer, me levanto e clamo por socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Não é apenas poesia, é uma estratégia espiritual. Levantar-se antes do ruído do mundo, antes das más notícias do dia, antes das distrações, e colocar seu coração diante da palavra. Isso é buscar primeiro o reino, isso é construir sobre a rocha e não sobre a areia. Palavras têm poder, mas a palavra de Deus tem autoridade eterna. Ela não apenas conforta, ela transforma. Ela não apenas inspira, ela liberta. Ela não apenas guia, ela sustenta. Por isso, não espere estar desesperado para usá-la.
Use-a todos os dias como sua base, sua âncora, seu norte. Se hoje você deseja declarar que a voz de Deus será maior que qualquer outra na sua vida, escreva nos comentários: a voz de Deus é a minha direção. A palavra que alimenta, sustenta e restaura. A palavra de Deus não é apenas uma fonte de inspiração ocasional. Ela é o alimento diário da alma. Jesus mesmo disse em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que, assim como o corpo precisa de alimento físico, o espírito precisa de nutrição espiritual constante. E essa nutrição vem da palavra. Quantas vezes tentamos sobreviver espiritualmente com migalhas? Lemos um versículo aqui, ouvimos uma pregação ali, mas não mergulhamos profundamente na fonte de vida. Enquanto isso, enfrentamos batalhas intensas, ansiedade, desânimo, dúvidas, tentações. A verdade é que uma alma desnutrida não resiste aos ventos fortes. É preciso mais que frases bonitas. É preciso palavra viva, palavra revelada, palavra praticada. Em Jeremias 15:16, o profeta diz: quando as tuas palavras vieram, eu as comi. Eram a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Ele não apenas ouviu, ele comeu as palavras de Deus. Elas se tornaram parte dele, foram digeridas, absorvidas e passaram a moldar suas emoções e atitudes. E você, quanto da palavra tem consumido ultimamente? Quando foi a última vez que um versículo não apenas tocou seu coração, mas transformou completamente a forma como você enfrentava uma situação? Deus deseja falar com você todos os dias. Sua voz está acessível. Sua mesa está posta. Basta sentar-se, abrir o coração e alimentar-se. Se você deseja se alimentar mais da palavra e viver por ela, comente agora: Senhor, alimenta minha alma com tua palavra. A palavra que protege a mente e firma os passos. Vivemos em um tempo de vozes barulhentas, notícias alarmantes, opiniões divididas, conselhos vazios. Tudo ao nosso redor parece clamar por atenção. E, no meio desse ruído, há uma batalha sendo travada silenciosamente dentro da mente. Pensamentos de medo, de inadequação, de dúvida, de culpa. Pensamentos que, se não forem confrontados com a verdade, podem se tornar fortalezas. Mas, graças a Deus, temos uma arma poderosa: a palavra. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 está escrito: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Veja que a guerra espiritual não se vence com espada ou força física. Ela se vence com verdade. Cada vez que um pensamento errado surge, temos a escolha de alimentá-lo ou confrontá-lo com a palavra. Quando a insegurança diz: você não é suficiente, a palavra responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando a ansiedade diz: tudo vai dar errado, a palavra declara: lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. 1 Pedro 5:7. A palavra é escudo, é espada, é capacete, é armadura completa para a mente e o coração. Ela protege de ataques invisíveis, neutraliza setas inflamadas do inimigo e mantém os pés firmes mesmo quando o mundo balança. É por isso que precisamos não apenas conhecer a Bíblia, mas meditar nela, decorar, declarar, confiar. Você tem guardado a palavra na sua mente como um escudo de proteção? Hoje, declare isso nos comentários. Minha mente está protegida pela verdade de Deus. A palavra que transforma e liberta. A palavra de Deus não foi escrita apenas para ser admirada. Ela foi enviada com um propósito: transformar vidas. Em Isaías 55:11, o Senhor diz:
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que cada promessa, cada mandamento, cada verso inspirado carrega uma missão: transformar, curar, restaurar, libertar. Há pessoas que vivem presas a padrões, medos e culpas, porque ainda não permitiram que a palavra transforme o interior. A mudança verdadeira começa dentro de nós, quando deixamos de apenas ouvir e começamos a praticar o que está escrito. Jesus afirmou em João 8, 31, 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Observe que a liberdade está ligada ao conhecimento da verdade, e a verdade é a palavra. Mas esse conhecimento não é apenas teórico, é relacional. É quando nos relacionamos com Deus, através da sua palavra, que começamos a experimentar libertação. Corações feridos são curados. Correntes emocionais e espirituais são quebradas. Identidades distorcidas são restauradas. A verdade de Deus desmascara as mentiras do inimigo. A palavra é espelho, mostrando quem realmente somos aos olhos do Criador. Não somos definidos por nossos erros ou traumas, mas pela voz de Deus que diz: você é meu filho amado. Quando essa verdade se firma no coração, o passado perde poder e o futuro se torna cheio de esperança. Se hoje você deseja viver essa transformação, declare nos comentários com fé: a palavra de Deus me transforma e me liberta. A palavra que sustenta em meio às tempestades. A vida, por mais abençoada que seja, não está isenta de tempestades. Todos nós enfrentamos momentos em que os ventos sopram com força, as águas se agitam e parece que o chão desaparece sob nossos pés. Mas é justamente nesses momentos que a palavra de Deus se revela como um alicerce firme, uma rocha inabalável. Em Mateus 7, 24, 25, Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Note que a tempestade veio para todos, para o que construiu sobre a areia e para o que construiu sobre a rocha. A diferença não está na ausência do problema, mas no alicerce. Quando nossa vida está fundamentada na palavra, podemos até balançar, mas não seremos destruídos. É por isso que precisamos fazer da leitura, da meditação e da obediência à palavra um hábito, não apenas uma emergência. Muitos só correm para a Bíblia quando estão aflitos, e embora Deus nos acolha nesses momentos, Ele deseja ser nosso sustento diário, não apenas nosso socorro ocasional. Como está escrito em Josué 1:8, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando a palavra está em nós, ela nos dá discernimento para decidir, coragem para enfrentar e paz para descansar. Ela é âncora em meio ao caos, é mapa em meio à escuridão, é refúgio quando o medo bate a porta. E quando tudo parece perder o sentido, é nela que reencontramos propósito, direção e segurança. Se a palavra tem sido sua rocha, escreva com fé nos comentários: mesmo em meio à tempestade, estou firme na palavra. Renovando a esperança e vivendo a palavra. Chegamos ao momento final desta oração, mas o convite para viver a palavra permanece sempre aberto. A caminhada com Deus não é feita de palavras vazias, mas de ações diárias que refletem a verdade que recebemos. Em Romanos 12:2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Essa renovação da mente acontece quando permitimos que a palavra penetre em nosso coração, transforme nossa maneira de pensar, nossas atitudes e nossos hábitos. Não é uma transformação instantânea, mas um processo contínuo de crescimento, onde aprendemos a confiar mais, amar mais, perdoar mais e servir mais. Também somos chamados a ser luz em meio às trevas, a levar essa palavra viva para outros corações sedentos, para que a esperança que encontramos em Jesus alcance além de nós mesmos. É assim que o reino de Deus avança, um coração renovado de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Por isso, não desista. Continue firmando seus pés na rocha eterna, levantando sua voz em oração e proclamando a palavra com fé. Sua jornada é preciosa e seu testemunho tem poder. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você, fortalecendo-o e guiando-o. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários um glória a Deus para celebrar a vitória da palavra em nossas vidas. E para mais conteúdo dessa qualidade todos os dias na oração da manhã, se inscreva no canal Raízes do Trono Eterno. Deixe seu comentário, é muito importante para nós. Ative o sininho para continuar sendo fortalecido na fé e recebendo novas orações todos os dias.